Como eu já disse para vocês, quando a gente considera o texto teatral, existe, acho que a gente pode dizer assim, uma diferença entre o texto propriamente dito, o trabalho do dramaturgo, e a encenação teatral, trabalho de uma série de profissionais do mundo do teatro, atores, produtores, diretores, cenógrafos, iluminadores, músicos e por aí vai. Mas será que a gente pode pensar que texto e encenação são coisas diferentes? É claro que não. O texto teatral e a encenação teatral eles estão ligados de maneira intensa. Agora, uma dúvida que surge é até que ponto a encenação ela pode ultrapassar os limites do texto. Quer dizer, qual é o grau de liberdade que um grupo tem no momento de levar para o palco um texto teatral? A resposta é muito simples, a liberdade é uma liberdade total. Vamos pensar, por exemplo, numa das maiores peças de teatro de todos os tempos, o Hamlet, de William Shakespeare. Atualmente é muito provável que por milhares de vezes essa peça tenha sido levada para os palcos em línguas diferentes, com projetos, digamos assim, artísticos diferentes. Claro que alguns fizeram a opção por respeitar mais o texto shakespeariano e outros optaram por ultrapassar, digamos assim, esses limites, enfim, fazer o que eu posso chamar de uma interpretação particular do texto shakespeariano. E não há nenhum problema que se faça isso. O profissional do teatro ele é livre para fazer esse tipo de interpretação. E o teatro ele é muito dinâmico. Muitas vezes, se você assistir a duas apresentações de uma mesma peça com o mesmo grupo, você percebe diferenças, são atores que fazem novas brincadeiras, acrescentam novas falas ou colocam aquilo que a gente chama de caco, que é algo que não estava no texto original, mas que de alguma forma passa a fazer sentido dentro daquela montagem. Bom, indo um pouco mais além, a gente pode pensar que o teatro, então, ele tem alguns elementos que são elementos verbais. Esses elementos verbais são, digamos assim, as falas das personagens. Está muito ligado, então, a essa dimensão do texto. Mas, além disso, é importante que você entenda isso, o teatro ele trabalha também com determinados elementos que a gente pode considerar elementos não verbais. E estes elementos são basicamente sonoros e visuais, e eles só se manifestam, evidentemente, na encenação. Por isso, quando a gente lê uma peça de teatro, basicamente a gente toma contato com esses elementos verbais. Mas no momento de assistir a uma peça de teatro, esses elementos não verbais vêm à tona. A questão é, será que de alguma forma o texto teatral já pode trazer algumas informações sobre esses elementos não verbais? A resposta é sim. O texto teatral já pode trazer essas informações. Vamos ver um exemplo? Esse aqui é um trechinho da Ópera do Malandro, famoso musical do Chico Buarque, 1977. É uma conversa entre o Max e o inspetor Chaves. O Max está preso e aí ele diz ao chefe da polícia: não vai dizer que se impressionou com aquele forrobodó, vai? E você é muito macaco velho para cair no blefe dos Duran. Me solta para ver se acontece passeata. Acontece nada. Olha para mim, Chaves. Não vai me soltar? E aí o Chaves diz: sabe que as minhas instruções são para te aplicar uma execução sumária, né? O Duran diz que a justiça é morosa e que tu é um pinto escorregadio. Eu que estou querendo controlar a situação, ganhar tempo. Vou ver
Vou fazer o possível para não te eliminar. Bom, quando a gente assiste a peça, basicamente a gente vai ouvir essas falas. E mesmo que ela fosse adaptada para a televisão, enfim, para o cinema. Mas você vê que aqui em cima existem algumas informações importantíssimas para a gente entender o que está acontecendo. A cena se passa na cadeia. O Max e o Chaves estão em frente à cela. O Max gesticula muito, ele está algemado. Pois bem, essas informações aqui não aparecem diretamente no teatro. É aquilo que a gente chama então de rubrica teatral. São, na verdade, orientações que o dramaturgo dá para os diretores, para os atores, para os produtores, para saber como essa cena deve ser representada. Mas isso não significa, vejam bem, que o grupo de teatro deve obedecer a isso. Na verdade, isso é uma orientação. Essa, na verdade, é a interpretação do autor. O que não significa que um determinado grupo não possa fazer a sua interpretação particular. Na realidade, então, as rubricas, elas são orientações de como a cena se desenvolve. E principalmente quando a gente está lendo, isso é fundamental. Quando a gente está assistindo a peça, essas informações vão aparecer, como eu disse, visualmente. Vamos ver mais um exemplo? Esse aqui é um exemplo extraído de uma peça do Martins Pena. Quem casa, quer casa. A personagem Fabiana, arrepelando-se de raiva, diz: ora, eis, aí está para que se casou com meu filho e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Já não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso, não posso, não posso. E aí, batendo com o pé, um dia arrebento, e então veremos. Quando você lê esse arrepelando-se de raiva, ou esse batendo com o pé, você percebe que se trata de rubricas, são aquelas tais orientações. Agora vamos imaginar uma atriz que está representando a Fabiana. Bom, ela vai tentar ler essa frase com raiva e tal, mas a pergunta é, será que ela precisa, nesse momento, de um dia rebento, bater com o pé no chão? Será que ela não pode colocar a mão na cintura, que daria o mesmo efeito? Daí a ideia da rubrica, eu repito, como orientação, mas não se trata de obrigação. Até porque isso seria tirar a liberdade dos profissionais do teatro. Portanto, o autor tem a sua interpretação, mas quem leva a peça para os palcos, ou enfim, quem depois a adapta para o cinema, para a televisão, tem lá toda a sua liberdade criativa.